Olá, cancerianos, sejam bem-vindos ao Oráculo Kaizen. Meu nome é Tami Vasconcelos e vamos começar aqui a leitura semanal de vocês de forma objetiva. Gente, aqui a gente vai trazer de forma bem generalizada, tá? Porque é uma egrégora, são muitas pessoas. Se fizer sentido com você, né, alguma coisa que eu falei, você queira aprofundar na sua energia, pode me procurar, que a gente faz leituras particulares, tá bom? E para quem não fez sentido, aqui não precisa forçar tentar encaixar. Veja outros signos fortes no seu mapa ou algum dos outros vídeos que eu postar que o título chamar sua atenção, tá bom? Vamos lá, a gente vai trabalhar aqui com energia geral, a energia da sua essência, tá? De como você está aí pessoalmente, a questão emocional, questão de comunicação e mental, e a parte material, financeira, de trabalho, tá ok? Ô, Câncer, desculpa, deu um probleminha aqui no celular, mas vamos voltar, tá bom? Vamos lá? Egrégora de Câncer, cancerianos, o que temos para vocês nessa semana? Mensagem para Câncer. Vamos lá? Energia geral para os cancerianos. Gente, eu gosto muito de Câncer, tenho muitos amigos de Câncer. O Sol, Câncer, amei essa energia geral. Vamos lá, parte da essência de Câncer. O Hierofante. Sentimental para Câncer. Diabo. Mental, comunicação. A justiça. Material, profissional. A força. Fundo deck, a torre. Pare de Hierofante, por favor. Página de copas. Eu vou... Saiu um diabo aqui, mas eu vou aceitar só uma de cada vez, tá bom? Mais um aqui para Câncer. Aí fica. 10 de paus. Aconselhamento. Calma, muitas cartas. Olha só essa sacerdotisa aqui, que foi a primeira que virou. Mais um para aconselhamento. Rei de ouros. O diabo na parte sentimental. Ia virar, né? Um diabo logo ali na primeira. 6 de ouros. 7 de copas. Aconselhamento aqui para Câncer. Câncer. Câncer sempre quer saber muito da parte amorosa, né? Realmente tá forte aqui, os enamorados. Aconselhamento, mais um. Página de ouros. Aconselhamento para justiça, para a justiça aqui. 5 de ouros. O dependurado. Aconselhamento. O mago aceitar só primeiro. O mago. Mais um. 8 de paus. Muito bem. E esse dependurado tinha caído até em pé. Aqui. A força na parte material. 8 de espadas. Rainha de espadas. Aconselhamento.
4 de copas. Rainha de ouros, vamos lá. Tem algumas coisas aqui bem ligadas ao sentimental mesmo. Vamos lá? Vamos lá, Câncer. Saiu para vocês a energia do Sol e a energia da Torre. Parece que Câncer, ele conseguiu fazer que algumas coisas muito internas dele, eu vejo muito questão interna, se desconstruísse, né? Talvez alguns conceitos, né? Algumas coisas que você carrega aí já da sua vida, que estruturam quem você é hoje, né? São as nossas crenças, pronto, estava fugindo a palavra. Algumas crenças aí que limitava, que eu acho que Câncer botou aí a ruir, ou de alguma forma veio de uma forma muito clara, sabe, para ele. Então, por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu me saboto? Então, talvez aí uma questão de autoconhecimento, como se fala? Eita, sumiu, Câncer, a palavra. Acompanhamentos terapêuticos, né, psicológicos, enfim, autoconhecimento, espiritualidade, de alguma forma chegou à luz, né, a verdade, de alguma forma você enxergou algumas coisas, alguns padrões, e a forma com que você consegue ver e encarar isso faz ruir, cair por terra muitas coisas da forma com que você pensava, né, que você achava certo. Enfim, eu vejo Câncer realmente quebrando aqui padrões. Então, se eu identifico que eu me relaciono com a pessoa sempre desse jeito, quando chega alguém assim, ó, eu já sinto faro, fica muito claro, muito nítido para mim que aquilo é um padrão. Então, eu consigo sair daquilo, falar, não, isso eu não aceito mais, né? Também ficou bem forte isso aqui no final da leitura. Então, o Câncer está enxergando com clareza algumas coisas que foram estruturadas, né, durante toda uma vida, que agora ele precisa começar do zero, preciso derrubar isso aqui, né, que cresceu dentro de mim como uma torre, estava tão sólido, estava tão firme dentro de mim, eu precisei botar isso abaixo, porque eu enxergo que isso não é quem eu quero ser, né, me formou em quem eu sou, por uma questões aí de crenças, enfim, mas eu não quero ser isso. Então, eu boto abaixo toda essa estrutura interna minha para recomeçar, né? E aí chega o Hierofante. E essa carta do Hierofante, que eu sinto sempre quando eu pego a carta do Hierofante, é uma pessoa muito responsável. É como se Câncer agora ele se responsabilizasse pelas coisas que estão na vida dele. Eu não quero mais culpar pai, mãe, dessas crenças, dos traumas, né, que eu tenho. Eu entendo que eu sou responsável, né? O arquétipo do Hierofante, ele também é muito professor. Eu entendo que eu já aprendi, né, com minhas falhas, eu entendo que eu já adquiri conhecimentos a respeito dessas minhas questões mais internas mesmo, mais subjetivas, e agora eu tenho responsabilidade com a minha própria energia, tá bom? E aí, clarificando esse pajem de copas, esse 10 de paus, eu senti muito isso, foi um caminho muito árduo para eu criar uma maturidade emocional, né? Eu era um pajem de copas, eu era um aprendiz nesse quesito emocional, e assim, eu sofri, minha filha, eu carreguei, foi carga emocional, foi peso, né? Mas hoje eu já me sinto uma professora. Já apanhei tanto nas costas para aprender, mas hoje eu entendo que isso me fez crescer emocionalmente, né? E aí o aconselhamento com a sacerdotisa e com o rei de copas, com o rei de ouros, a sacerdotisa fala muito desse silêncio intuitivo e de sabedoria também. Então, todo esse trabalho interno, né, se transformou em sabedoria. E esse rei de ouros é como se agora eu consegui criar bases firmes para que uma torre seja erguida de novo dentro de mim,
mas agora com padrões positivos, né? Então, não mais aquela torre que eu precisei destruir, quebrar todos os padrões, né? Todas as crenças que eu tinha, porque aquilo ali não refletia quem eu queria ser. E aí, com todo esse trabalho interno, introspectivo que eu tive que fazer por muito tempo, criar essa maturidade emocional, agora eu sinto que o solo que eu criei aqui dentro de mim, ele é fértil e ele é sólido, né? Que eu posso botar outras crenças dentro de mim, né? Ressignificar, enfim. Gente, eu sentia assim, uma vibe tão subjetiva, mesmo assim, perspectiva de câncer. Os outros signos tá muito papum. De câncer tá uma coisa muito realmente interna, de autoconhecimento, de autoanálise, né? Gostei bastante, assim, dessa energia de câncer. O diabo, na questão sentimental, o diabo, ele fala muito das prisões inconscientes que a gente permanece, né, por muito tempo. E pode ser, como eu te falei, com esse sol, com essa torre, você começou a perceber que prisões, né, são essas, o que eu me prendo, né, quais são as questões emocionais que me prendem, né. Tem esse dar e receber aqui, pode falar muito da questão de alguém sempre estar doando e não recebendo, né, da forma com que se doa, ou a gente dá na ilusão que a gente vai receber, são 7 de copas, falar muito de ilusões, de projeções. Então, na parte sentimental, pode ser que câncer esteja vendo muito essa questão de sempre ser o doador, um empata, né, o que ajuda, e às vezes cria uma expectativa em cima de algo ali que não existe retorno, né? O aconselhamento é trilhar por caminhos agora que comecem a trazer de trazer frutos, né? De trazer alguma coisa em troca também. Que, apesar de ser muito generoso, não dá para a gente também só ficar dando. A gente precisa também receber, né? Agora aqui só cuidado, porque em relação ao 6 de ouros, o pajem de ouros também é muito maturo. Então, cuidado também para não se contentar com migalhas, né? Ah, mas fulaninho está dando. Em comparação aos outros, ele está dando. Mas, às vezes, ainda é pouco, né? Lembre-se que você está criando um terreno de abundância e fertilidade sólido dentro de você para novos padrões. Então, não é o primeiro que vem entregando uma moedinha aqui, por mais que seja mais do que os outros que nunca deram nada, ainda é uma moedinha, né? Então, assim, cuidado para também sentimentalmente não acabar se aprisionando novamente, né, em amarras invisíveis aqui, né? A justiça na casa mental de comunicação. Tanto mentalmente como na parte de comunicação, pode ser que vocês estejam mais equilibrados, harmônicos. Esse Mercúrio retrógrado bagunça realmente a forma com que a gente fala e outra pessoa interpreta a gente. O único signo que tinha saído até agora que estava melhorzinho em relação à comunicação com o outro, se expressar melhor, era Leão. Mas Câncer também tá legal, tá? Tá equilibrado, sempre numa energia mais apaziguadora, diplomática aqui. Então pode ser que tanto o seu mental esteja assim, mais tranquilo, sereno, sua comunicação também, tá? Se você, se de uma certa forma alguma questão material atrapalhar a sua mente, né, de você ficar preocupada talvez com uma falta de dinheiro, alguma coisa, existe aqui algo dizendo que você pode ter uma ideia, né, ou saia de alguma estagnação em relação a essa questão material, você consegue manifestar, existe um avanço em relação a isso, o que faz com que você também fique mais equilibrado emocionalmente, se isso é uma coisa que podia te desestabilizar, tá? Outra coisa, voltando para o mental, ou para a comunicação mental, se tem alguma situação onde você sente que não está sendo valorizado, né, ou que você permaneceu em espaço, em um local, enfim, situação com uma pessoa
onde você sentia um pouquinho ali desse sentimento de rejeição, de inferiorização, ou que você não recebia, não, o que você merecia dentro de alguma coisa, e permaneceu nisso por algum tempo, eu vejo você saindo, viu? O mago com esse 8 de pausa, você talvez saindo um pouco de uma estagnação, tipo assim, fiz todo esse trabalho interno, entendi que é um padrão que eu preciso romper, né? E agora eu quero outras coisas, eu quero coisas abundantes e não me cabem mais situações aqui que me tragam um sentimento de escassez. E aí você levanta e anda, talvez saia de situações aqui realmente que você permaneceu por muito tempo. Exemplo, às vezes são relações, mas nem é com a mesma pessoa. Às vezes você teve aí durante 10 anos 5 relacionamentos diferentes, mas todos traziam essa mesma ferida para você, né? De que você não recebeu bastante ali. Então, é como se você estivesse levantando disso e começasse a manifestar coisas que, que andem, que avancem, né? Que tragam um sentimento de consigo manifestar o que eu quero, né? Um mago. Então, se você pensa que você merece mais, se você acredita nisso, você começa a manifestar isso na sua vida. Então, é um mental equilibrado, que ele se equilibra, né? O mago ele aponta para o céu e para a terra, porque ele diz que tudo que está no céu também está na terra. Tudo que a gente pensa, a gente imagina, já é dentro da gente. Então, é quando você alinha, né, o seu coração, o seu mental, fica ali, ó, tudo, os chakras alinhados, tudo alinhadinho, você consegue começar a perceber os seus desejos se tornando palpáveis na matéria, tá? Gostei, gente. Meu Deus, eu tô amando essa leitura de câncer, né? Porque enquanto os outros podem estar falando muito dos outros, assim, eita, baguncei tudo, né? Enquanto as outras leituras, por exemplo, falam do signo que eu estou falando lá, mais das pessoas com que esse signo convive no dia a dia, sejam relações, parcerias de trabalho, aqui está muito voltado para o câncer, muito voltado para essa parte mais interna, né? De trabalho interno. Aqui não tem nada a ver com o outro, é você com você mesmo, né? Você com suas questões. A parte de materialização, né? E essa materialização não é só do dinheiro, é do financeiro, né? Do trabalho, mas também é do material, tudo que é palpável. Aqui tem a carta da força, então é a resistência, né? Resistir a situações, por mais que a gente tenha o desejo, o ímpeto de fazer algo, a gente sabe que precisa existir um certo autocontrole da nossa parte, né? O que acontece aqui? Tem um 8 de espadas, que talvez são todos aqueles padrões que a gente evitava ver, como eu estou falando aqui, alguns medos que a gente tem dentro da gente, alguns traumas, né? Só que essa rainha de espadas, ela já cortou essas amarras, né? Sua torre ali já ruiu, você já enxerga com clareza e com verdade, né? Então não tem mais como ficar se escondendo atrás dos medos, dos traumas, do que aconteceu no passado. Ah, me deixa quietinha aqui, sabe? É tão confortável. Não, você já enxergou, né? Então agora você, como eu te falei, você é responsável por você. Não tem mais como culpar o outro, não tem mais como tampar o sol com a peneira, né? Você já enxerga de forma clara. Então, se você aceita o que não te satisfaz emocionalmente, seja em qualquer área, viu, gente? Se você aceita o que não te satisfaz emocionalmente, não tem mais como se esconder atrás dos seus traumas, dos seus padrões, porque você já sabe. Você já sabe como sair dali, você já sabe por que você está ali. Você precisa ou cortar, ou você entender que se você está ali é porque você está cedendo ao seu instinto. Você não está tendo autocontrole e força suficiente para sair dali, mas você já enxerga o porquê você está ali, que aquilo não te enche emocionalmente, você já sabe. Né? Precisa entender que você é uma pessoa de valor, que você é uma rainha de ouros, que é você que sempre dá nas relações, porque você tem abundância e está na hora de você receber. E se o que você está recebendo está causando insatisfação, encarar que você não está tendo
autocontrole. Não tá, você mesmo não está se controlando, né? Não é mais o outro, aqui o que o outro, não é mais o que o outro faz comigo, é o que eu faço com o que o outro faz comigo, sabe? E é isso que diferencia. O outro pode fazer o que quiser com você, aí é do outro. Agora, a sua parte é o que eu faço com o que o outro faz comigo. Qual vai ser a atitude que eu vou ter? Eu vou ficar aceitando essa migalhinha ainda aqui? Aí é com vocês, né? Então, é porque que eu me prendo aqui a um trabalho que talvez não me valorize, porque que eu me prendo a uma relação que sentimentalmente eu não estou satisfeita, né? O que que me faz aqui ser instintiva, né? E não me controlar aqui. Cansa, é isso. Nossa, acho que foi a leitura mais demorada que eu fiz até agora. E é isso, viu? Se vocês gostaram, curta, comente, compartilhe. Estou começando agora aqui no YouTube, então eu não sei mexer ainda muito bem na ferramenta, mas vou aprendendo, né? Vou caminhando, vou fazendo, e no decorrer do processo eu vou aprendendo. Quem tiver dicas aí, podem deixar nos comentários. E é isso. Nossa, foi mais profundo até agora. Um beijo, tchau, tchau.